Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Com muita alegria, nós continuamos meditando o Novo Testamento. Hoje é um dia um pouco diferente e um dia nós vamos fazer um resumo do Evangelho de São Mateus. Com muita fé, com muita confiança, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. No nosso grupo, aqueles que nos acompanham na meditação do Santo Evangelho, é como se nós tivéssemos dois grupos diferentes. Tem alguns que nos acompanham desde o dia 1º de janeiro. Esses que nos acompanham desde o início do ano, nós já meditamos o Antigo Testamento, estamos meditando a Bíblia toda. Porém, tem algumas pessoas que começaram a nos acompanhar no Novo Testamento, começaram a nos acompanhar a partir do dia 1º de outubro. Então, nós temos dois grupos diferentes. Quem está nos acompanhando desde o início do ano, possivelmente se recorda que nós já lemos, já meditamos o Evangelho de São Mateus e também a carta aos Hebreus. Possivelmente alguém vai dizer assim: Padre, Evangelho de São Mateus é Novo Testamento, carta aos Hebreus, Padre, é Novo Testamento. Como que vocês meditaram junto com o Antigo Testamento? Quando nós lemos a Bíblia, e a Bíblia toda, existem diferentes métodos de leitura. Já vi pessoas dizendo assim: a melhor forma de ler a Bíblia é começando pelas cartas de São João, porque vai mostrar que Deus é amor. Depois nós lemos o Evangelho, e aí nós compreendemos quem é Jesus, que é o Salvador, depois nós vamos para o Antigo Testamento. Eu acho um pouco estranho esse método. Porém, quando nós olhamos a Sagrada Escritura como um todo, ela tem um objetivo: apresentar quem é Jesus. Quando nós olhamos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vemos ali a importância, como que foi fundamental para a organização do povo de Deus, a figura, a pessoa de Moisés. E aí, quando nós olhamos o Evangelho de São Mateus, e nós vamos entender a razão porque o padre estudou São Mateus antes, São Mateus é como se ele tivesse os 2 pés fincados no judaísmo. Quando nós olhamos São Marcos, por exemplo, ele nasceu com os judeus, entre os judeus, e depois ele evangelizou, ele realizou a sua missão numa comunidade que tinha a cultura grega, a cultura romana. São Lucas nasceu, viveu e evangelizou na cultura grega e romana. Porém, São Mateus, ele viveu, ele cresceu, depois evangelizou apenas entre os judeus, ou principalmente entre os judeus. E lá onde São Mateus vivia, as pessoas possivelmente diziam assim: Jesus é grande, Jesus é importante, porém, ele não é maior do que Moisés. Jesus não é maior do que Moisés. Podemos até aceitar, como diz São Marcos, podemos até aceitar que ele é o Filho de Deus. Podemos até aceitar que ele é um Filho de Deus diferente, mas não dá para aceitar que ele é maior do que Moisés. Então, o que vai acontecer no Evangelho de São Mateus? Nós vamos ver um paralelo com a figura de Moisés. Tudo aquilo que acontece de essencial, de principal na vida de Moisés, depois nós olhamos e percebemos que acontece também na vida de Jesus. Então, por que que o padre estudou, por que que nós estudamos São Mateus lá atrás? Nós estudamos lá atrás porque o Pentateuco estava fresco na nossa cabeça. Então, nós vimos o Pentateuco, depois nós vamos ver Jesus a partir do Evangelho, ou nós vimos Jesus a partir do Evangelho de São Mateus, para ver que existe um paralelo, existe aqui uma sequência. O que acontece com Moisés, depois vai acontecer também com Jesus. Então vamos ver aqui rapidamente, vamos ver um pouco a história de Moisés e nós vamos perceber a história do povo judeu do Antigo Testamento em geral, principalmente Moisés, depois nós vamos ver Jesus.
Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos uma figura muito importante do povo hebreu, aquele que trouxe o povo hebreu, o povo judeu, para o Egito. Quem que era essa pessoa? Essa pessoa foi José, José do Egito. José do Egito era uma pessoa que ganhou os favores do faraó, porque ele tinha um dom, tinha uma graça de Deus muito grande de entender, analisar, de discernir, compreender os sonhos. Então, o faraó trouxe ele para a corte porque ele entendia os sonhos. Se nós olharmos para o Evangelho de São Mateus, ali no primeiro capítulo já aparece uma figura muito importante, a figura do início da vida, do início da gestação de Jesus, do início da anunciação do anjo. A figura principal ali que nós encontramos é Maria. Maria visita Isabel. Maria, ela vai ao encontro do anjo. Mas quando nós olhamos o Evangelho de São Mateus, nós encontramos que a figura principal aqui no primeiro capítulo é José. Olha ali, se você tem a sua Bíblia, versículo 18, vai dizer, Jesus Cristo foi a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José. Versículo 18, José. 19, José. Depois o 20, José. Depois o 24, José. E como que José, ele dialogava com Deus? Como que José, ele via Deus? Como que Deus se comunicava com José? A partir dos sonhos. Então aqui no Novo Testamento aparece um José que se comunicava com Deus com sonhos. Ali no Antigo Testamento tinha um José que se comunicava com Deus também a partir dos sonhos. O povo hebreu, ali o povo dos patriarcas, o que acontece com esse povo? Esse povo, para fugir da fome, eles vão para onde? Ali Jacó e os seus 12 filhos, para fugir da fome, eles vão para o Egito. Jesus, para fugir da morte, Herodes queria persegui-lo, ele vai para onde? Ele vai para o Egito. Moisés, quando ele era criança, quando ele era bebê, ele era filho de judeu. Eles achavam que os judeus deveriam morrer. O que queriam fazer com José? Ou queriam fazer com Moisés, quando ele era bebê? Queriam matar Moisés, bebê, para ele não crescer, para ele não ser ali um grande líder dos judeus, dos hebreus. Então, Moisés, ele é perseguido quando era bebê. O que acontece com Jesus quando bebê? Foi perseguido. Como que Moisés, ele começa a libertar o povo? Primeiro, ele passa pelo deserto. Depois, ele passa pela água, a água do Mar Vermelho. E aí depois ele sobe na montanha, e lá no alto da montanha, ele recebe as leis, ele recebe os 10 mandamentos. Irmão, o que acontece com Jesus? Jesus também foge do Egito. E quando ele foge do Egito, ele vai começar a sua vida pública onde? Começa a sua vida pública no deserto. Depois do deserto, ou antes de entrar no deserto, Moisés também foi antes, como que acontece a fuga de Moisés, do povo hebreu do Egito, e depois como que acontece a fuga de Jesus do Egito? Primeiro, Jesus, o texto diz assim, que Jesus, ele foge do Egito, depois ele cresce, porém Jesus, ele passa pela água do batismo, depois ele entra no deserto, e aí sim ele vai para a montanha, onde tem o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus. O que acontece com Moisés? Moisés, ele estava no Egito, depois ele passa pela água, a água do Mar Vermelho, e aí depois ele passa 40 anos no deserto, e aí ele sobe no Monte Sinai, durante esse período onde ele recebe as tábuas da lei. Moisés passou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. Moisés passou pela água do Mar Vermelho. Jesus passou pela água do Jordão. Moisés fugiu do Egito. Jesus também foi ao Egito e voltou do Egito. Moisés era bebê, tentaram matar Moisés. Jesus era bebê, tentaram matar Jesus. Podemos dizer assim, entre aspas, como se fosse o pai, o ancestral de Moisés era José. E José era uma pessoa que se comunicava com Deus através de sonhos. Quem que era o ancestral de Jesus era também José. José também que se comunicou com o Senhor, com Deus através dos sonhos. Quando nós olhamos toda a Torá, quando nós olhamos o Pentateuco, as pessoas diziam assim: Moisés, ele é muito grande, muito especial, ele é muito importante. Por quê? Porque ele escreveu, ele apresentou os pensamentos, os ensinamentos de Deus em 5 livros. Qual que era a grandiosidade de Moisés para os judeus, para os hebreus? Eles diziam assim: Moisés é grande, Moisés é importante,
porque ele escreve a Sagrada Escritura, ele escreve a Torá em 5 livros. Precisou do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando nós olhamos o Evangelho de São Mateus, daqui a pouco nós vamos ver isso. Jesus ele não precisa de 5 livros. Jesus ele precisa de 5 sermões, 5 pregações. Se alguém perguntar para você o que é o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Mateus são 5 sermões, as 5 pregações realizadas por Jesus. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Irmão e irmã, se você tem a sua Bíblia, nós vamos fazer um sobrevoo sobre os primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 4. Aqui nós temos Mateus falando sobre Jesus. E quem é Jesus? Do mesmo jeito que São Marcos disse, aqui Jesus é o Filho de Deus. O primeiro capítulo vai provar que Jesus é o Filho de Deus. E como que Jesus é provado, ou como se argumenta que Jesus é o Filho de Deus aqui no primeiro capítulo? Através da história. Vocês lembram quando nós vimos a história segundo São Lucas? Começa ali com José, e aí começa com o tempo mesmo de Jesus, vai voltando até Adão. Agora com Mateus é diferente. Com Mateus vai começar a história da salvação com livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E aí vai descendo. Então aqui aparece 12 gerações. 12 gerações de Abraão até Davi, até a monarquia. Depois aparece mais 14 gerações de Davi até a Babilônia, ou seja, da monarquia até o cativeiro. E aí depois outras 14 gerações que elas vão aparecer do cativeiro, do exílio da Babilônia até o nascimento de Jesus. E aí ali no final desta genealogia, no capítulo 1, no versículo 14, vai dizer assim: portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14. De Davi até o exílio, 14. 14 gerações é também do exílio da Babilônia até Cristo. Então, através da história de Israel, através dessa linha, a história mostra que Jesus é o Filho de Deus. No segundo capítulo, quem que vai mostrar que Jesus é o Filho de Deus? Quem vai mostrar que Jesus é o Filho de Deus? O primeiro que vai descobrir que Jesus é o Filho de Deus são os magos. E aqui nós temos os 3 reis magos. Uma história belíssima. Eles vieram para adorar o menino e aí eles ofereceram 3 presentes. Tem o ouro, que é para o rei. Nós temos a mirra, que representa o sofrimento, mas nós temos o incenso, que representa a adoração. Alguém que é adorado. Quem que é adorado? Quem é adorado é Deus. Então, aqueles reis magos, eles reconhecem, eles dizem que Jesus é Deus. Interessante que quando eles chegam em Jerusalém, eles perguntam assim: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Aí eles dizem assim: porque nós viemos adorá-lo. Porque nós viemos adorá-lo. Quem se adora? Se adora a Deus. Aqui tem um detalhe muito interessante. Herodes, depois que ele ficou sabendo que vieram procurar Jesus, que queriam adorar Jesus, Herodes tomou uma firme decisão de matar todas as crianças. Todos os bebês ali até os 3 anos de idade, mais ou menos, seriam mortos. Por quê? Se nós voltarmos para o Antigo Testamento, depois vocês procurem na Bíblia de vocês, tarefa de casa, procura mesmo, procura, porque o Antigo Testamento ele está grávido do Novo Testamento. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vimos ali uma profecia daquilo que seria realizado em Jesus. Então, Miqueias, capítulo 5, ele diz assim, o padre vai ler, eu vou ler, porque senão eu vou ficar com peso de consciência e eu vou falar, tem gente que não vai ler e aí eu vou depois ficar triste e arrependido porque a pessoa, ela perdeu a graça de Deus. Olha o que o Antigo Testamento falava sobre o Salvador. Olha o que o Antigo Testamento já anunciava que seria o Salvador, que seria Jesus, que seria o Filho de Deus. O texto diz assim, Miqueias capítulo 5, e tu, Belém, Éfrata, Belém é muito pequena, e tu, Belém, Éfrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel, suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. E aí depois vai dizer, eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra.
Ou seja, o Salvador, aquele que reina, virá de Belém, da região de Éfrata, e o seu reino vai alcançar os confins da terra. Ah, estava falando de Ezequias. Ah, estava falando de Davi. Ah, estava falando de Joaquim. Algum deles teve um reino que alcançou toda a terra? A Igreja Católica alcança toda a terra. Então, Herodes, ele conhecia a Sagrada Escritura. Ele sabia que o rei vinha de Belém. E aí ele perguntou para a autoridade daquela época: onde nasceu esse menino? Nasceu em Belém. Aí ele sabia: aqui eu tenho um concorrente. Herodes, ele era um usurpador. O que é um usurpador? Alguém que tomou o reinado à força. Porque para ser rei em Israel, era preciso ter o sangue judaico. Herodes era rei porque ele tinha o apoio de Roma, mas ele não tinha o sangue judaico. Ele tinha o apoio de Roma, mas não tinha o sangue judaico. Jesus tinha o sangue judaico e Jesus tinha nascido de Belém. Ou seja, Jesus tinha todas as credenciais para ser um rei autêntico. Então ele tenta eliminar. Primeiro capítulo, genealogia prova que Jesus é o Filho de Deus. Segundo capítulo, os magos mostram que Jesus é o Filho de Deus. E aí depois nós vamos para o terceiro capítulo. Aqui nós temos o Pai, no momento do batismo de Jesus, que vai mostrar também que Jesus é o Filho de Deus. No momento do batismo de Jesus, no terceiro capítulo, nós vamos observar, e aqueles que têm a Bíblia, se você tem a sua Bíblia, você pode pegar o capítulo 3, vai ali no versículo 16, vai no versículo 17, vai dizer assim: ao mesmo tempo uma voz vinda do céu dizia: este é o meu Filho amado, de quem me comprazo. A história da salvação disse, os magos disseram, o Pai disse. Quem que está faltando? O tinhoso, o encardido, o amigo que está esperando aquelas pessoas que só fazem o mal de braços abertos lá no inferno. E ele espera com um tapete vermelho e enorme. Tapete vermelho é língua de fofoqueiro. Então, cuidado, quem tem língua muito grande, olha, lá no inferno tem um enorme esperando por aqueles que fofocam muito. É o diabo, é Satanás. Por quê? Quarto capítulo vai dizer sobre as tentações. Olha ali. Então aproximou-se o tentador e disse: se és o Filho de Deus. E aí depois, um pouco adiante, capítulo: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Versículo 5. O diabo levou uma cidade e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te para baixo. E aí depois, mais para frente um pouco, ele vai dizer assim: olha, se você me adorar, eu te darei todos os bens da terra. Olha o começo do Evangelho de São Mateus. Genealogia mostra que Jesus tem as credenciais de Filho de Deus. Os magos pagãos mostram que ele é Filho de Deus. Depois nós vamos um pouco adiante e vemos o próprio Deus, a voz de Deus mostra que ele é o Filho de Deus. E aí nós vamos para o quarto capítulo e vemos até o demônio dizer que ele é o Filho de Deus. Se vocês têm a Bíblia, o padre vai ser rápido, nós vamos para o livro de Êxodo e aqui nós começamos os discursos de Jesus. Veja uma comparação entre Jesus e Moisés. Por isso que é interessante, leia o Pentateuco e leia o Evangelho de São Mateus. Nós vamos ver que aquilo que foi anunciado no Pentateuco foi realizado em Jesus. Ouça e memorize. Então Moisés, no terceiro dia, então vamos lá. Então Moisés, capítulo 19, versículo 3. Então Moisés subiu a montanha, e da montanha Javé o chamou, dizendo: irás à casa de Jacó e declarará aos israelitas. E aí diz o que ele deve fazer. E aí depois vai dizer assim, ele ouviu, Moisés, versículo 14, Moisés desceu da montanha e foi se encontrar com o povo de Deus. Ele o fez santificar-se e lavaram as suas vestes. Depois disse ao povo: estáis preparados para amanhã de manhã e não vos chegueis à mulher. E depois vai dizer, versículo 20, Javé desceu sobre a montanha do Sinai no cimo da montanha. Javé chamou Moisés para o cimo da montanha e Moisés subiu. Aqui é praticamente a mesma coisa, mas com outras palavras. Deus chamou Moisés, versículo 20, ainda mais claro. Deus chamou Moisés para o cimo da montanha e Moisés subiu. Javé disse a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para vir ver Javé, mas muitos deles não
para muitos deles não perecerem. E aí depois o que acontece com Moisés? Moisés recebe as tábuas da lei, ele desce e anuncia. Deus pede para Moisés subir. Moisés sobe. Ele ouve a voz de Deus, recebe as tábuas da lei, ninguém mais pôde subir, depois ele desce e começa a anunciar. Agora nós vamos para o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Belíssimo, versículo 1. Vendo ele as multidões, subiu a montanha, Jesus subiu a montanha, ao sentar-se, aproximaram-se dele os discípulos e pôs-se a falar e ensinava-os, dizendo. O próprio Jesus subiu a montanha sozinho. Convidou os apóstolos para subir. Quem que tinha o poder de convidar alguém para subir a montanha? Deus. Deus convidou Moisés. Jesus não foi convidado por ninguém. Ele mesmo subiu. E ele não apenas sobe, ele senta. E ele não apenas senta, ele ensina. Quem ensina do alto da montanha? Moisés escutou. Quem ensina é Deus. E aí depois, os outros estão lá. E aí depois, eles descem. Aquilo que acontece com Moisés, acontece com Jesus e acontece de uma forma muito maior. Moisés precisou de 5 livros, Jesus precisa de 5 sermões. Nós vamos ver de forma muito rápida. Primeiro sermão, Sermão da Montanha. Capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ver o começo e depois o final, e aí fica a tarefa de casa. Primeiro sermão, capítulo 5. Jesus subiu a montanha, ao sentar-se aproximaram-se dele os discípulos, e pôs-se a falar e ensinava dizendo. Jesus começa a falar. Vamos ver quando termina esse primeiro sermão. Vamos lá para o capítulo 7, versículo 28. Aconteceu que ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento. O que acontece aqui? Aqui ensina, aqui conclui, aqui encerra o primeiro discurso. Então nós vemos o começo e o final. Segundo discurso, capítulo 10. Discurso ou homilia. Evangelho de São Mateus mostra as 5 homilias de Jesus. Segunda homilia, capítulo 10, versículo 5. Jesus, ele disse assim, Jesus enviou os 12 apóstolos com essas recomendações, aspas. E aí ele começa a dizer. Começa a pregação ou discurso. Capítulo 11, versículo 1. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. Ali encerra. Vamos agora para o terceiro, capítulo 13, versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. Aquele era o discurso da missão. O segundo discurso é o discurso missionário. O terceiro é o discurso das parábolas. Capítulo 13, versículo 3. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. Ele dizia, aspas, Jesus começa a ensinar. Final do discurso, versículo 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali e dirigiu-se para a sua pátria. Então, quando Jesus encerrou, aqui acaba o discurso. Esse terceiro é o discurso das parábolas. Quarto, podemos chamar de discurso da comunidade. Discurso da comunidade, capítulo 18, versículo 3. Fantástico, são 5 discursos, 5 pregações. Padre, entre um discurso e outro, entre um discurso e outro, palavras de São Mateus. Então, tem a narração, Mateus ele narra, e aí depois tem um discurso de Jesus. Narração, discurso. Quantos discursos ou homilia? 5. Por quê? Jesus é maior do que Moisés. Moisés precisou de 5 livros, Jesus precisa de 5 homilias. Capítulo 18, versículo 3. Ele chamou perto de si uma criança, colocou no meio deles e disse, aspas, ele começa a pregar. E aí quando termina esse quarto discípulo, que é o discípulo da comunidade, podemos chamar de discurso da igreja, termina no 19:1. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Ou seja, terminou o discurso. Quinto e último discurso escatológico do fim dos tempos. Capítulo 24, versículo 1, o começo. Jesus saiu do templo, e aí depois vai dizendo, mas ele respondeu-lhes, abre aspas, e começa a dizer. Começa o último discurso, o discurso do fim dos tempos escatológico. O 26, versículo 1, é onde termina. Quando Jesus terminou essas palavras, todas disse aos discípulos. E aí encerra o quinto discurso. Irmão e irmã, se vocês quiserem aprofundar, o padre fez 10 vídeos sobre o Evangelho de São Mateus, entre os dias 64 e 74. Entra 64 e 74. Entra na playlist ou entra nos grupos de WhatsApp do padre, tenta descobrir uma forma aí que nós vamos colocar a playlist
com todos esses vídeos. Entra ali no YouTube, procura playlist e depois você pode estudar os 10 vídeos. Eu sugiro, continue acompanhando o grupo até o fim, depois em janeiro, 10 dias em janeiro, para quem não fez ainda com o Antigo Testamento, 10 dias em janeiro para o Evangelho de São Mateus, depois 5 para a Carta aos Hebreus. Que Deus te abençoe. Amanhã, com a graça de Deus, Evangelho de São João. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.